E aí, galera, hoje é sábado. Vou estar pesquisando aqui algumas coisas usando a Gemini, né? É incrível que hoje em dia tá muito fácil de saber as coisas, até mesmo da Bíblia. Olha só, vamos fazer pesquisa aqui usando somente usando somente a Bíblia. Aqui tem inteligência mais que muitos teólogos. Gemini, usando somente a Bíblia, sem ideia de teólogos, me fale se alguém é salvo sem guardar os mandamentos. Eu estou falando em geral, os 10 mandamentos. Para responder a essa pergunta usando estritamente o texto bíblico, é necessário observar como as Escrituras articulam a relação entre a fé, a salvação e a obediência aos mandamentos. Aqui está uma análise fundamentada em passagens diretas. A relação entre fé e mandamentos. A Bíblia apresenta a salvação como um dom gratuito, mas descreve a guarda dos mandamentos como o resultado e a evidência dessa salvação. 1. A necessidade da obediência. Jesus abordou diretamente essa questão quando questionado sobre a vida eterna. Mateus 7:17 da noite. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. João 2:15 da tarde. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Apocalipse 2:12 da tarde. Aqui o texto descreve o povo de Deus no fim dos tempos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 2. A função da lei e da graça. O apóstolo Paulo discute se a graça de Deus anula a necessidade de seguir a lei e os 10 mandamentos. Romanos 3:31 da manhã. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 6:15 da manhã. O que então? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. 3. A fé sem obras. O livro de Tiago esclarece que uma fé que não produz o desejo de obedecer aos mandamentos de Deus não é considerada uma fé viva. Tiago 2:17 da manhã. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2:10 da manhã. Ele reforça a integridade da lei, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. 4. O conhecimento de Deus. A primeira epístola de João estabelece um critério de verificação para quem afirma ser salvo ou conhecer a Deus. 1 João 2:3-4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Resumo bíblico. De acordo com os textos citados, a Bíblia ensina que 1. Ninguém é salvo pelo mérito de guardar a lei, pois todos pecaram. 2. Entretanto, aquele que é salvo por Jesus recebe o Espírito para viver em conformidade com a vontade de Deus. 3. A transgressão deliberada e persistente dos mandamentos é apresentada como incompatível com a vida de alguém que verdadeiramente pertence a Deus. Gostaria que eu analisasse algum dos 10 mandamentos específicos sob a ótica de um versículo em particular? Quero que analise o 4 mandamentos. Por que aqui os cristãos hoje em dia diz que era para os judeus? Realmente era para os judeus? Nós temos que guardar o sábado? Para analisar o quarto mandamento estritamente pelas Escrituras, precisamos observar a origem da instituição do sábado, a redação do mandamento no Sinai, e como o Novo Testamento trata a continuidade da lei. Aqui está a análise baseada no texto bíblico. 1. A origem, o sábado na criação. A Bíblia indica que o sábado foi estabelecido antes mesmo de existir o povo judeu Israel. Ele aparece no final da semana da criação, quando só existia a humanidade representada por Adão e Eva. Gênesis 2, 2-3. E, havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Nota: o texto diz que Deus santificou o dia na criação, o que o torna uma instituição para a humanidade, não apenas para uma nação específica. 2.
O texto do quarto mandamento, na entrega da lei no Monte Sinai, o quarto mandamento começa com a palavra lembra-te, sugerindo algo que já existia. Êxodo 20:8-11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. A abrangência. O mandamento diz que o descanso é para o pai, o filho, o servo, o animal e até o estrangeiro. Êxodo 8:10 da noite. Isso mostra que a lei não se limitava aos descendentes de Jacó. 3. Jesus e o sábado. No Novo Testamento, Jesus frequentemente discutia a maneira de guardar o sábado, curando e fazendo o bem, mas ele reafirmou sua finalidade. Marcos 2:27 da manhã. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, do grego anthropos, referindo-se à humanidade, e não o homem por causa do sábado. Lucas 4:16 da manhã. O texto relata que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga no sábado. 4. Por que muitos dizem que era só para os judeus? Aqueles que defendem que o sábado não é mais obrigatório geralmente se baseiam em interpretações de cartas de Paulo, como Colossenses 2:16 da manhã. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de um dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Contraponto bíblico. Estudiosos da Bíblia observam que o texto menciona sábados, plural, no contexto de leis cerimoniais, comidas, bebidas, festas anuais, que eram sombras do que viria, enquanto o sábado do quarto mandamento faz parte da lei moral eterna, os 10 mandamentos. Gálatas 4:10 da manhã. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. 5. O sábado na nova terra. A Bíblia termina indicando que o sábado continuará sendo um dia de adoração mesmo após o fim deste mundo. Isaías 66:22-23. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Conclusão bíblica. Se usarmos apenas a Bíblia. 1. O sábado foi criado para a humanidade na semana da criação. Gênesis 2. 2. Jesus afirmou que o sábado foi feito para o homem. Marcos 2. 3. A profecia indica que ele será guardado na eternidade. Isaías 66. A ideia de que o sábado é exclusivamente judeu não aparece textualmente na definição do mandamento em Êxodo, que fundamenta a guarda do dia no ato da criação de Deus, e não na libertação do Egito, embora em Deuteronômio 5, a libertação seja citada como um motivo adicional para o descanso. Você gostaria de ver a diferença entre o sábado da lei moral, 10 mandamentos, e os sábados cerimoniais que Paulo menciona em Colossenses? Não, só quero saber. Então, o sábado dos 10 mandamentos da lei eterna está válido hoje? Para responder a essa pergunta usando apenas as Escrituras, sem recorrer a opiniões de teólogos, precisamos observar o que a própria Bíblia diz sobre a validade. Eu quero só apenas a resposta, se sim ou não. Sim, conforme o texto bíblico, o sábado faz parte da lei de Deus que Jesus afirmou que permaneceria enquanto o céu e a terra existissem. Mateus 5:18 da manhã. Gostaria que eu listasse apenas os versículos que sustentam essa resposta? E por que as igrejas dizem que passou? Qual é o motivo? Para responder a isso usando apenas a Bíblia, precisamos olhar para as profecias e advertências que os apóstolos e profetas deixaram sobre mudanças que ocorreriam na doutrina. Eu quero só a resposta baseada na Bíblia. É porque eles vê que tem que trabalhar no sábado e não tem fé para se manter? A Bíblia aborda exatamente essa falta de confiança no sustento de Deus em relação ao sábado, tratando a guarda do mandamento como um teste de fé e dependência. Mas eu quero a resposta que sim ou que não. É isso ou não é? Sim. A Bíblia confirma que a dificuldade em guardar o sábado muitas vezes se deve à falta de fé na provisão de Deus. De acordo com Mateus 6:30 da manhã, -33 e Êxodo 16, Deus ensina que a obediência ao seu mandamento é um teste para ver se o homem confia que ele proverá o sustento,
mesmo sem o trabalho no sétimo dia. Quem trabalha por medo de